Boa tarde, professor, tudo bem? Aqui é Daniel Mendes dos Santos, ali o Lucas Cândido. A gente partiu a apresentação em duas aqui. Você vai começar fazendo as duas primeiras tarefas, explicando um pouco mais elas. Eu vou fazer a segunda parte, que vai falar um pouquinho mais sobre balanceamento de carga. Lucas, por favor. Boa tarde. Primeiro a gente definiu um local padrão como a primeira tarefa. Nós definiu a US Central porque ela era a mais barata para instanciar a máquina, né? E como segunda tarefa, nós temos a instanciação de máquinas virtuais. Para isso, temos dois jeitos de fazer ela. Primeiro, pela própria interface do Google Cloud, e depois por linha de comando. Por interface, você vem aqui em clicar em modelo de instância, e aqui você pode criar o seu modelinho de instância, definindo o E2 Medium, permitir tráfego HTTP e definindo o seu sistema operacional e qual o tamanho que vai usar. Isso influencia no custo final da instância. E depois, quando já tiver o template já feito, você só clica em ações, criar virtual machine. Quando a instância for criada, você só clica, tem que definir, instalar o Apache. Para instalar o Apache, você só precisa clicar em SSH e rodar esses três comandos quando abrir o terminal lá. Você fazendo esses três comandinhos, você já tem o Apache instalado. E a segunda maneira que nós temos é fazer por linha de comando. Por linha de comando, você vem aqui, clica aqui no canto superior direito, ele vai abrir o Shell, o Cloud Shell para você. E aqui você vai basicamente colar essa listinha de comando, que é o Google Cloud Computer Instances. Você vai definir a machine type, vai definir aqui qual é o seu operacional que você vai usar. Você pode redefinir a região que você vai usar, e você vai usar essa tag para depois mudar as regras de firewall. Nessa própria linha de comando, você já pode instalar o Apache. E já criar um index HTML para quando você acessar o IP, você já ser redirecionado para uma página HTML. Mas para rodar, você tem que rodar este comando aqui, que vai criar uma regra de firewall naquela mesma tag definida antes pelo comando de criar instância. Ele vai vir aqui, ele vai lá, vai nessa tag e vai criar essas regras HTTP. E aqui tem dois exemplos de duas instâncias criadas, uma por interface e uma por linha de comando. Como pode ver, está tudo direitinho aqui. A por linha de comando, com a máquina, tal, o E2 Medium. E aqui também a mesma coisa criada pela interface. E2 Medium, tudo ok. O US Central, etc. E agora é com o Daniel Mendes. Então, professor, agora aqui eu vou transmitir a tela aqui, né? No caso aqui, professor, eu vou primeiro falar um pouco sobre como a gente fez aqui, né? Abrir um pouco dessas instâncias aqui. No caso, como a gente está em máquinas separadas, cada um criou seu próprio grupo de testes aqui, né? E, por exemplo, opa, cliquei aqui errado. Eu consigo abrir aqui os servidores e tudo mais, e eu deixei aqui rodando no Apache um HTMLzinho aqui. No caso aqui, para alterar esse HTML, se a gente abrir o SSH da máquina virtual nossa, a gente pode alterar aqui nesse HTML aqui, nesse index HTML aqui, que a gente pode enxergar aqui. A gente pode enxergar aqui esse HTML que eu troquei para cada um desses, né? E eu criei todas essas três máquinas aqui para elas poderem servirem para a gente agora poder fazer o balanceamento de carga, né? Fundamentalmente, dividir o balanceamento... Existem vários métodos de você fazer o balanceamento, né?
entre eles aqui, se você for olhar a documentação, existem vários tipos diferentes de balanceamento. O que a gente vai abordar fundamentalmente são dois tipos de balanceamento. Eu fiz o balanceamento por pool e eu fiz o balanceamento por grupo de instâncias, né? O balanceamento por pool, ele é mais simples de fazer. A gente vai rodar essas linhas de comando aqui, vai criar o IP estático, vai verificar a integridade do HTTP, vai adicionar o destino dele, né? Em seguida, a gente adiciona as instâncias nossas. Aqui no caso foi como é dado na documentação lá, ele usa um W1, www2 e www3, só que no caso aqui eu usei o teste, né? Vão ser essas instâncias aqui que estão aqui determinadas aqui para criar por pool, né? Eu usei teste 1, teste 2, teste 3 para serem balanceados aqui, né? Depois, no fim, a gente adiciona as regras de balanceamento. E como pode ver aqui, todas elas estão aqui, ó, detalhes do pool de destino. Se a gente for ver aqui, a gente vai ver as instâncias, estão todas elas rodando aqui nesse pool de destino aqui, né? E se você for ver também lá nas instâncias, elas estão rodando dessa forma. A partir disso, a gente já tem um tipo de balanceamento já sendo utilizado, né? Se a gente for ver aqui nos balanceamentos de carga, tem aqui rodando nesse www aqui, certinho, bonitinho. Beleza? Outro método que a gente pode utilizar também é criando a partir do grupo de instâncias, né? Em que a gente vai criar um modelo, assim como o Lucas fez lá, né? O Lucas, ele tem, você pode criar, sempre você pode ter esse modelo para você poder criar a instância a partir desses modelos em si. No caso, você pode criar direto também ele, mas é mais interessante você sempre fazer um modelo para você, se você precisar usar novamente esse tipo de modelo, quiser usar o mesmo sistema operacional, tudo mais, você utiliza esse modelo. Então a gente cria um modelo aqui, né? Em seguida a gente instancia um grupo. Essas aqui são por linha de comando, mas o que é mais fácil fazer e que provavelmente os outros grupos irão fazer também é criar aqui pela própria interface, né? Você pode criar aqui o modelo de instância dele, dele aqui nessa mesma página que o Lucas criou lá. E eu tenho um grupo de instâncias aqui, as instâncias, eu deixei uma regra de manter sempre 2 instâncias nele, né? Você pode selecionar elas lá e você manter 2 instâncias no mínimo e no máximo 10, você pode separar a quantidade de instâncias que tem. E uma das regras que eu coloquei é que eu não consigo parar ele, né? Se eu parar aqui, eu não consigo excluir nem parar ele, entendeu? Então essa é uma das regras de quando ele para, você tem depois de um certo tempo, ele reinicia e retoma a execução dele. A partir disso, você também pode definir as suas regras de firewall. Lembra daquelas tags que o Lucas tinha comentado? Tem várias tags diferentes aqui que a gente pode escolher. Tem uma delas que foi utilizada aqui, uma padrão, usei mais ou menos a mesma coisa do default HTTP aqui para criar ela, porque uma das coisas que a gente pode fazer é adicionar esse modelo aí. Beleza? E por fim, a gente pode criar um balanceamento. No caso do HTTP aqui, a gente pode criar o balanceador de carga aqui no final, né? Aqui no caso eu estava criando ele, a gente pode iniciar essa configuração aqui e pode colocar clássico, não sei o que, tem as definiçõezinhas dele. Fundamentalmente, vai ser só basicamente você definir cada uma das especificidades dele aqui, né? No caso aqui, eu já fiz todo esse procedimento aqui, e você fala para definir front-end, back-end, e você pode criar ele aqui no final, ele vai ficar bonitinho. No caso aqui, como eu já tenho ele pronto, ele aqui é serviço back-end, o problema aqui é que ele está dando, o back-end não está íntegro, né? Eu tenho que alterar isso aqui depois, mas fundamentalmente você pode alterar o balanceamento bem como você entender, né? Se você for ver nas configurações lá, você tem vários tipos de regras diferentes. E você pode fazer isso também por linhas de comando, né? Mas eu vou fazer aqui, eu vou consertar aqui, eu já mostro para você, professor, eu vou cortar aqui o vídeo e a gente mostra para você com ele funcionando bonitinho. Eu tinha feito, né, resolvi os problemas lá que estavam associados aqui à integridade do processo aqui. E é isso, professor, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.